Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa. É uma alegria estar aqui junto com você e eu quero profetizar sobre a tua vida as bênçãos do Senhor. Deus me deu uma palavra que me veio nessa manhã, nesse começo de dia. Deus me falou muito sobre o profeta velho. Você lembra que o profeta novo, na Bíblia, tem uma passagem que diz que esse homem recebeu uma instrução de Deus de ir a um determinado rei, entregar uma palavra, profetizar contra o altar e depois retornar sem tomar atalhos, sem paradas no caminho, sem beber, sem comer. Ele deveria estar em consagração total. E a Bíblia diz que o profeta velho aparece, porque soube de tudo que o profeta novo fez, de ter profetizado contra o rei, profetizado contra o altar, que o altar ele se fendeu, enfim. E ele soube da notoriedade desse profeta novo. E ele foi até o caminho do profeta novo para desviá-lo. E foi o que aconteceu. O profeta velho conseguiu desviá-lo. O profeta novo, em vez de consultar a Deus, em vez de ter discernido a expertise, a maldade por trás do profeta velho, acabou caindo nas lábias dele e foi para a casa do profeta velho. E a Bíblia diz que o Senhor então falou sobre o profeta novo, que ele havia sido reprovado no seu teste e que um leão iria encontrá-lo no caminho. E foi o que aconteceu. O homem foi despedaçado no caminho quando retornou por desobediência a Deus. E essa palavra me veio à minha memória porque há pessoas que distorcem o que Deus fala. Há muitas pessoas que Deus fala uma coisa para elas e elas distorcem aquilo. E elas têm essa capacidade, sabe, de levar para o lado que elas querem aquilo que Deus falou com elas. Nós não podemos alterar uma direção de Deus. Nós não podemos alterar uma palavra que Deus nos deu. Por mais que você queira com um jeitinho, sabe, fazer as coisas de uma maneira diferente das que Deus mostrou para você, saiba que tudo que você alterar daquilo que Deus lhe dirigiu, você vai ter problemas? Sim, haverá consequências. Haverá consequências. Porque nós não podemos adaptar algo original. Não temos como adaptar algo, sabe, que Deus dirigiu daquela maneira e é daquele jeito. Por isso que nós não podemos simplesmente copiar os outros. Você não pode copiar a direção que Deus deu para uma pessoa. Você pode pegar como ideia, mas não copiar. Porque a cópia é distorcer, ainda mais se você quiser, sabe, implementar mais alguma coisa, colocar algo adicional ali naquela direção. Você vai ter problemas, porque aquela direção não é para você. Aquela direção foi dada para aquela pessoa. Sempre que Deus falar conosco, sempre obedeça aquilo que Ele falou. Nem para mais, nem para menos. Aquilo que Ele falou, aquilo que Ele dirigiu. A Bíblia diz que Deus quer pessoas que o obedeçam. O pecado de Saul foi esse. A Bíblia nos diz que Saul, ele não esperou o profeta Samuel para sacrificar, porque era costume esperar o profeta para que então o exército marche e venha a ir contra o inimigo. Mas Saul foi impulsivo e ele mesmo sacrificou. Quando Samuel chega lá, Saul já tinha feito tudo. Ele fez algo que não lhe cabia fazer, porque ele pensou na cabeça dele que ele poderia fazer daquele jeito. E o profeta então repreendeu ele e disse para ele: hoje o Senhor poderia ter confirmado o reino para você, mas você foi desobediente. Você deu um jeitinho na direção que Deus deu. Você não aguardou, você fez o seu jeito. E a Bíblia diz que Deus, Ele se agrada da obediência.
Ele se agrada que você faça como Ele disse. Não tem como adaptar algumas coisas. Sabe, não tem como a gente torcer para um lado, torcer para o outro, uma palavra, uma direção que Deus deu. Se a Bíblia fala que da nossa boca não pode sair palavras chulas, palavras negativas, palavras más, palavrões, então não adianta eu torcer isso, sabe? Aí eu vejo hoje pessoas que torcem aquilo que Deus falou para elas. Você não pode torcer o que Deus falou. Nós queremos sempre interpretar do nosso jeito aquilo que Deus fala. Mas aquilo que Deus fala não pode ser interpretado do nosso jeito. Nós devemos sempre, sabe, seguir a instrução que Deus nos deu. E é fácil, sabe, você fazer outra coisa. É fácil você seguir um outro caminho. Eu me lembro quando Deus falou comigo e Deus disse para mim que eu tinha colocado o meu ministério profético para trás e que eu tinha invertido a ordem das coisas. E o Senhor disse para mim que estava triste. E daí depois Deus me disse que a ordem importa para Deus. É por isso que a Bíblia diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Tudo tem uma ordem. É buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Não é buscar primeiro o dinheiro, não é buscar primeiro o sucesso, não é buscar primeiro o bom nome, não é buscar primeiro ser uma pessoa de grande relevância ou de grande influência, não. Primeiro é buscar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas me seriam acrescentadas. Sabe, não podemos dar um jeito naquilo que Deus falou conosco. Nós temos que seguir, sabe, aquilo que Deus nos falou, à risca. Deve ser, sabe, exatamente naquela medida. Nem para mais, nem para menos. Se Deus deu uma direção, faça como Deus dirigiu. Pode doer, pode os outros não entender, pode a sua família ficar se perguntando, mas será? Bem, isso não importa. O que importa é o que Deus falou. O que Deus falou? Se Deus falou, se arrependa. Se Deus falou, ande. Se Deus falou, mude. Se Deus falou, faça. É o que Ele fala que importa. É a maneira como Deus vai dirigir que importa. Quer que o teu negócio prospere? Quer que a tua empresa seja uma grande empresa? Quer que os planos divinos se cumpram na tua vida? Faça como Ele pediu. Exatamente como Ele pediu. Não torça. Não torça a direção de Deus. Amém? Eu deixo essa palavra ao teu coração. Vamos orar? Permita-me orar por você, permita-me te abençoar no nome de Jesus Cristo. Senhor Deus e Pai, eu apresento diante de Ti agora cada pedido de emergência, cada pessoa que está aqui nesse propósito orando, clamando e pedindo uma intervenção divina. Senhor, eu quero declarar em nome de Jesus Cristo, eu me levanto contra todo ataque espiritual, todo tipo de bloqueio das trevas no caminho dessa pessoa, ataques até mesmo durante a noite, ataques de insônia, de perturbação noturna. Eu vou contra ti em nome de Jesus e te ordeno, sai, sai, em nome de Jesus Cristo. Eu digo ao câncer, eu digo às alergias, eu digo a todo mal, renda-se ao nome de Jesus Cristo. Eu oro por toda pessoa que está com problema nas vistas, com alergia nas vistas, ou qualquer tipo de problema nas vistas, e declaro saúde. Pelas pisaduras de Jesus fomos curados, e eu declaro saúde, saúde nas tuas vistas, saúde nas tuas vistas, e do alto da cabeça até a planta dos pés, todo tipo de enfermidade, todo tipo de mal, todo tipo de infecção, inflamação no teu corpo físico, renda-se ao nome de Jesus Cristo. Também oro, Pai, para que as portas se abram para essa casa. Eu oro para que portas financeiras, de oportunidade, de conexões, venham para a vida deste homem e dessa mulher. E toda pessoa que está pedindo emergência,
para um filho, para um marido, para alguém que está dando muita dor de cabeça. Senhor, intervém agora. E eu quero declarar: toda essa casa experimentará a bondade e a misericórdia do Senhor. Senhor, nos cerca no dia de hoje da tua graça, do teu favor. Queremos caminhar sobre os céus abertos e também queremos ouvir a tua voz. E nos perdoe, Pai, toda vez que saímos da tua direção. Nos perdoe, Pai, por toda vez que invertemos as ordens das coisas. Nós queremos andar na tua direção, queremos andar no teu propósito e te pedimos, Pai, alinha as coisas. Tudo que estiver desalinhado, Espírito Santo, alinha nesse momento. Eu te peço em nome de Jesus Cristo e que cada pessoa receba do favor de Deus, que o Senhor abençoe teus projetos, o Senhor abençoe tuas reuniões, o Senhor abençoe o teu trabalho, que você vá em paz, volte em paz, que você que está em viagem seja guardado por Deus, que a mão do Senhor seja sobre a tua vida em todas as coisas, que você seja abundante essa semana no nome de Jesus e que venha na tua direção a bênção de Deus, a riqueza, a prosperidade, os milagres da multiplicação em nome de Jesus. E também profetizamos salvação em todos da tua casa, em todos da tua família, inclusive no teu casamento. No nome de Jesus eu te abençoo. Amém e amém. Amém, gente querida? Diga comigo: Senhor, mostra-me misericórdia. Minha causa é uma emergência. Que Deus abençoe a todos e que o Senhor te guarde, o Senhor te proteja. Até mais. Deus abençoe a tua vida. Deus me deu uma palavra. Eu havia até preparado uma palavra aqui para compartilhar com você, mas o Espírito Santo, Ele mudou a minha palavra no momento que eu estava orando. E o Senhor me disse, aquele texto de Efésios capítulo 6, a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados, potestades e as hostes malignas da maldade nos lugares celestiais. O diabo coloca no coração das pessoas, através de pensamentos, através de setas da maldade, podemos chamar assim, ideias contra você, ideias de inveja, ideias de contrariedade, ideias de maldade, ideias malignas. Como assim, profeta? Satanás coloca uns contra os outros. A Bíblia diz que Deus odeia. A Bíblia diz que Deus odeia. Deus odeia quem semeia discórdia entre os irmãos. Você sabe que a discórdia, ela vem de uma informação do inferno. Ela faz as pessoas se desentenderem. E há coisas que muitas vezes você sente ou que vem ao seu pensamento que é maligno. Você sabe que não foi nenhuma nem em duas escolas de profeta que isso aconteceu. De pessoas chegarem a mim e pedirem perdão. E dizerem assim: profeta, eu quero pedir perdão, porque eu odiava ouvir a sua voz. Quando a minha mulher colocava na sua oração. Não foi uma, não foi duas vezes que aconteceu isso, das pessoas nos pedirem perdão, sabe? E eu sei que isso é espiritual. Eu sei que isso é espiritual. Às vezes você, gosta tanto de ouvir uma pessoa e de repente parece que não aguenta mais ouvir aquela pessoa. Tenha certeza de uma coisa: há momentos que Deus pode estar querendo trabalhar em você. Há momentos que Deus pode estar lhe direcionando a uma nova coisa. Concordo com isso. Mas sabe quando cria um ódio, uma raiva, uma indignação, ou quando você não consegue ouvir uma pessoa que é uma pessoa de Deus? Saiba que tem algo espiritual que está ali no entorno, tentando contaminar, tentando sugestionar a você, que você pare de seguir, ou pare de ouvir, ou pare de orar. Isso acontece não só em relação a mim, isso pode acontecer em relação ao teu pastor, isso pode acontecer em relação aos teus pais, isso pode também acontecer em relação ao teu marido ou à tua esposa. Certa feita, uma mulher chegou para pedir oração e ela disse assim para mim: profeta,
Meu marido é um homem bom para mim, mas eu não suporto ouvir a voz dele. Eu não suporto ouvir, sabe, é uma coisa que vem a mim. E eu disse para ela, isso é espiritual. Isso é um ataque espiritual contra a sua vida. Você sabe que o nosso problema é que nós não discernimos as coisas espirituais quando elas estão em operação. Mas muitas vezes quem coloca um ódio em você, uma raiva em relação a uma pessoa, que faz você, sabe, perder a paciência até com a voz da pessoa, saiba que isso é espiritual. Eu me lembro que aconteceu até aqui na igreja isso, aconteceu aqui na igreja. Uma pessoa chegou para mim e disse, eu preciso falar muito com você. E eu disse, olha, agora eu não posso, que eu estou cumprimentando. E aí ele disse assim para mim, é rapidinho, mas eu tenho que lhe falar isso. Eu não estava mais ouvindo as suas orações. E eu disse, Aí ele disse assim, começou a entrar uns pensamentos na minha cabeça, e eu comecei a lhe odiar. Olha só, eu comecei a lhe odiar, e eu não queria mais ouvir mais o Senhor, e a minha esposa lhe ouvindo, e eu não consegui mais. Aí ele disse que teve um determinado dia que uma revelação veio para ele, ele estava escutando próximo da esposa. E ele disse que naquele momento se quebrantou e pediu perdão a Deus. Aí ele disse assim, eu não consigo entender, eu sou uma pessoa que não odeio ninguém, mas me veio uma coisa e eu disse para ele, isso é espiritual? Aí ele encheu os olhos de lágrima e me pediu perdão e disse, profeta, você me perdoa? Eu disse, claro, eu sei que as coisas são espirituais, eu sei que tem coisas que são espirituais. Às vezes o teu pastor, sabe, uma pessoa íntegra, uma pessoa idônea, uma pessoa correta, um bom pastor, um pai de família, uma pessoa correta, e você pega um ódio dele, pega uma raiva dele, não pode nem ver mais ele, para de ir na igreja porque entra uma coisa no seu coração. Ei, deixa eu lhe dizer, você tem que ter cuidado com esses ataques espirituais. O que mexe com o seu humor, o que mexe com a sua cabeça, o que faz, sabe? O que faz você não conseguir ouvir uma pessoa, não conseguir ouvir, isso é espiritual. Isso é espiritual. Daí você diz assim, mas profeta, pode acontecer do Espírito Santo tá nos desligando de uma pessoa? Pode acontecer. Só que isso não vai acontecer dessa maneira. Quando o Espírito Santo nos desliga de uma pessoa, Deus vai falar com você de outra forma. Deus vai falar com você de outra forma, certo? Deus vai falar coisas com você, coisas vão chegar no seu ouvido. No entanto, você tem que entender, existe uma batalha espiritual para você não permanecer na oração. Existe uma batalha espiritual para você quebrar propósitos. Existe uma batalha na oração. Posso dizer assim, existe uma batalha na oração, sabe por quê? Porque a oração é você trazer luz para dentro da tua vida. Quando você ora, você está acessando um lugar. E esse lugar que você está acessando está, ao mesmo tempo, trazendo para a tua vida a luz de Deus. A Bíblia diz no Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Quando você está na oração, o Espírito Santo está falando com você. O Espírito Santo está falando com você. Tanto que a guerra que as pessoas enfrentam é para que elas não consigam orar. O diabo quer encher você de ódio, de distrações, com as paixões aqui dessa terra. Ele quer tirar os teus olhos da oração, ele quer tirar a tua vida da oração, porque ele sabe que se conseguir tirar a tua vida da oração, ele também corta a luz de Deus. Porque na oração Deus fala com você. Aí você diz, não, mas eu não ouço Deus quando eu oro. Mas seu espírito está ouvindo. Aquilo que está semeando discórdia no espiritual, na sua mente, entenda, é algo maligno. E o objetivo do inimigo é neutralizar a tua fé. O objetivo do inimigo é, impedir você de continuar rumo à promessa, rumo ao destino, ao que Deus tem preparado para a sua vida. Eu venho aqui hoje, Deus mudou a minha palavra, quem me acompanhou desde o início da oração, para dizer para você, fique firme no seu propósito de oração.
Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e o áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. E eu quero dizer para você que tem sido atacado na sua mente, talvez você diga assim: profeta, eu andei com um ódio do meu marido, um ódio, sabe, não podia ouvir a voz dele. Perdoa ele agora, seja o que for que ele tenha feito. Se ele não fez nada para você, peça perdão para ele, dê um abraço e diga que o ama. É como eu disse para você, tem sentimentos que vêm na vida das pessoas que é espiritual, são ataques espirituais. E a Bíblia diz que se arrepender, Deus perdoa e abençoa. Amém? Deixa eu orar por você, deixa eu te abençoar. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, eu oro agora para que cada pessoa seja visitada pelo poder de Deus neste momento. Eu oro, Pai, para que vidas sejam transformadas. Eu oro, Senhor, para que todo sentimento ruim que tenha entrado no coração, na mente de pessoas, que nesse momento todo sentimento ruim caia por terra. Eu quero declarar que a paz de Jesus Cristo está na vida dessa pessoa e todo ataque espiritual, Senhor, que ela tem enfrentado, que tem vindo contra ela, retroceda e não avance em nome de Jesus Cristo. Eu abençoo a vida dela, eu abençoo sua casa, eu abençoo sua família e que caia por terra as barreiras, caia por terra os ataques espirituais agora, no nome poderoso de Jesus Cristo. Senhor, eu oro para que a tua mão de poder venha sobre essa pessoa. Abençoe, Pai. Abençoe a vida dela, abençoe sua saúde, abençoe suas finanças, abençoe sua família, abençoe seu trabalho e traga transformação nesta casa, Pai, no nome poderoso de Jesus Cristo. Eu quero liberar uma palavra, que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo, todo câncer renda-se a Jesus Cristo, toda alergia renda-se a Jesus Cristo, todo ataque espiritual contra essa família renda-se a Jesus Cristo agora. Eu abençoo tua vida e eu declaro que a mão do Senhor está sobre ti, a mão do Senhor está sobre a tua casa. Seja livre de todo pensamento ruim, seja livre de todo ataque espiritual. Receba o toque de Deus, receba a paz de Deus, receba a bênção de Deus em nome de Jesus. Amém e amém. Diga comigo: eu recebo o milagre de Deus na minha vida, em nome de Jesus. Amém? Deus está trabalhando. Enquanto você está aqui nessa oração, a mão de Deus está tocando na tua vida. Deus te abençoe, paz e prosperidade. Você que me acompanha pela TV, se inscreva no meu canal do YouTube e comece a andar conosco nessas orações. E você que está no YouTube, compartilha aí, meu filho. Deus te abençoe. Forte abraço. Jesus te ama e nós também. Até mais. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa. Deus me deu uma palavra que está lá em Marcos capítulo 4. Presta atenção nessa palavra, porque essa palavra aqui traz uma informação extremamente importante para a nossa vida. Marcos capítulo 4, 35. Naquele dia, quando já era tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia com ele também outros barcos. E se levantou grande tempestade de vento. Preste atenção nisso. E as ondas batiam dentro do barco, de modo que já se enchia. Ele, porém, estava na popa, dormindo sobre a almofada, e despertaram-no, e lhe perguntaram: mestre, não se te dá
que pereçamos? Eu acho interessante essa palavra aqui. Não te importa que pereçamos? Parece até que eles não conheciam Jesus. Não te importa com tudo isso que está acontecendo aqui? O Senhor dormindo aí e nós tentando sobreviver aqui? Por que o ser humano acha que Deus, Ele quer ver o circo pegar fogo? Por que nós achamos que Deus quer que a gente sofra? Por que achamos que Deus quer que eu e você passemos trabalho? Se Jesus estava dormindo, é porque Jesus estava querendo que eles exercitassem a sua fé. Há momentos da nossa vida onde o silêncio de Deus é muito forte. Mas não significa que Ele nos abandonou. E Ele não abandonou eles ali. Significa que Deus está querendo que exerçamos a nossa fé, crendo que se Ele está conosco, Ele vai sustentar todas as coisas. Se Ele está conosco, tudo ficará guardado, protegido por Deus, por sua justiça. Deus não falha, sua justiça não falha. Tudo que o homem plantar contra você, ele vai colher. Tudo, absolutamente tudo. Olha a conversa dos discípulos, não te importa que pereçamos? O que ele estava querendo dizer com isso? Não te importa? Como não se importa? Ele estava ali junto com eles. É que suas emoções estavam descontroladas, o medo, o pavor estava atormentando eles também. Não era só a tempestade, era o medo. Era aquela sensação de insegurança. Eu quero lhe dizer uma coisa, não tem nada nesse mundo, nem ninguém nesse mundo, que vai se importar com você tanto quanto Jesus Cristo. A Bíblia diz, pode teu pai e a tua mãe se esquecerem de ti, te abandonarem, mas eu, o Senhor, teu Deus, nunca te abandonarei. Você sabe qual que é a certeza que eu tenho do futuro? É que Deus não abandona aqueles que o amam. Deus não abandona aqueles que o amam. Guarde isso. Deus se importa com cada coisa que você está vivendo. Mas esse é o momento de você exercer a sua fé, orando, buscando, batalhando, guerreando. Quem disse para você que seria fácil? Quem disse para você que não teria desafios? Quem disse para você que você não teria embates a nível espiritual? Agora, eu quero que você preste atenção nessa segunda parte que eu vou ler aqui. Porque até aqui a nossa visão é que foi algo natural, uma tempestade, um vento, um mau tempo. Mas tudo muda a partir do momento que Jesus acorda, porque Jesus consegue discernir uma coisa poderosa, olha só. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te, aquieta-te, e cessou o vento e fez-se grande bonança. Eu quero que você entenda uma coisa. Quando Jesus despertou, Jesus discerniu que aquilo não era natural. Aquilo não era algo da natureza. Aquele vento não era normal. Jesus estava se dirigindo junto com seus discípulos para um território chamado Gadara. Toda vez que você for conquistar algo que é importante para o seu destino, o inferno, as forças espirituais do mal vão se impor para que você não chegue no seu destino. Aqui é a prova de que há coisas que se levantam contra nós que são espirituais. Deixa eu lhe dizer, existe poder no nome de Jesus Cristo e você tem que exercer a sua fé usando o poder desse nome. Por que Jesus repreendeu? Era só ele ter falado, vento, para, mar, calma.
Mas não, Jesus, quando despertou, discerniu que aquilo era espiritual. Está aí o problema das pessoas hoje. Elas não discernem que tem coisas na vida delas que é espiritual. Não é uma coisa normal, não é do natural, é espiritual. Tem brigas que acontecem dentro de casa que é um ataque espiritual. Tem brigas que acontecem no trabalho, na igreja, que é espiritual. Há pessoas que pensam que o diabo não entra na igreja. Tenha certeza de uma coisa, o inimigo, ele tenta semear discórdia entre pessoas da igreja. E nós pensamos que o problema é na igreja, não. O problema é que o inimigo, ele tenta usar pessoas. Ele tenta usar pessoas para levantar tempestades contra a sua vida. Ele tenta usar pessoas contra você, para atrapalharem teus negócios, para atrapalharem a tua vida, para tirarem a tua alegria. Nós pensamos que a guerra é contra nós e que é pura inveja, mas essa inveja foi despertada. Essa inveja foi despertada. E foi despertada por quem? Quem é que desperta o pior lado dos homens? O que descontrola as pessoas emocionalmente? Eu não estou dizendo que o ser humano não tem responsabilidade sobre seus atos. O que eu estou dizendo é que existe uma origem espiritual para as coisas más. E claro, pode também ser do ser humano. Só que quando Jesus, nesse caso aqui, ele despertou, Jesus viu que a batalha era espiritual, porque eles estavam indo rumo a Gadara. E quem é que eles encontraram quando chegaram em Gadara? O gadareno, possuído por uma legião de demônios. Os demônios estavam fazendo a festa naquela região. Os demônios estavam fazendo a festa, e não era apenas na vida do gadareno. É por isso que você tem que entender uma coisa: tem batalhas que são espirituais e nós queremos que elas se resolvam de forma natural. Tudo que você não está vencendo no natural, você tem que abrir os seus olhos, porque isso é espiritual. Nós temos que perceber que tem guerras que vêm à nossa mente, que são espirituais. Não é porque você fixou num pensamento, não. É batalha espiritual. Quando você não vencer no natural algo, saiba que tem o dedo sujo e imundo do diabo aí. Se levante contra isso no nome de Jesus, porque isso não pode permanecer na sua vida. Amém? Vamos orar? Deixa eu orar por você. Deixa eu te abençoar no nome de Jesus Cristo. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou do que pensamos. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, libera do teu poder agora sobre a vida de cada pessoa que está orando junto conosco. Libera da tua graça sobre a vida delas, Pai. Libera do teu poder sobre a vida desta pessoa, sobre sua casa, sobre sua família. Eu oro no nome de Jesus Cristo agora, apresentando todos os pedidos de oração. E eu te peço, Pai, toque com teu poder nessa vida. Toque com teu poder e tudo aquilo que é maligno, que tem intentado contra essa casa, eu declaro por terra agora, no nome de Jesus Cristo. Eu digo, escuta aqui, Satanás, acabou para você. Pega tudo que você tem mandado contra essa vida e sai, sai. Em nome de Jesus, seta maligna que foi lançada, eu declaro que todo engano, toda mentira de Satanás que foi plantada na mente dela, seja quebrada no poder de Jesus Cristo. Declara agora que todo poder maligno contra a vida dessa pessoa está desfeito agora, em nome de Jesus Cristo. E declaro saúde, todo aquele que está doente, seja curado agora. Todo aquele que está doente fisicamente e emocionalmente, seja curado em nome de Jesus, que o medo vá embora, o pânico vá embora, o tormento vai embora em nome de Jesus. Eu digo, as tempestades espirituais que essa pessoa tem enfrentado, cessem agora no nome de Jesus Cristo. Eu digo, cessem agora, que toda maldade saia do caminho dela, que todo mal, todo tipo de ataque espiritual contra ela, contra a família, contra a vida sentimental, contra os projetos dela, contra o trabalho dela, eu me levanto contra isso no nome de Jesus e eu digo, sai do caminho dela agora.
Eu declaro a tua bênção sobre essa pessoa e eu profetizo, Pai, um tempo de cura, um tempo de restauração, de novos começos, novos relacionamentos, novas oportunidades, novas portas de favor, de bênção, e que o Senhor está movendo as pessoas certas para nos ajudar. O Senhor está movendo os ajudantes do nosso destino. O Senhor está movendo as coisas do Senhor para o nosso caminho. Senhor, libera das tuas bênçãos. Te pedimos tuas bênçãos, tua presença na nossa vida. Nos encha da tua graça, nos encha do teu poder, Senhor, em o nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Diga comigo, obrigado, Jesus. E lembre-se, Jesus te ama muito. Ele se importa com você. Não diga mais que ele não se importa, ele se importa. Jesus te ama e eu e a minha esposa amamos cada um de vocês também. Vocês são importantes. Nunca esqueça disso. Você é importante para Deus. Sua presença está aí. Você acredita? Um forte abraço para você. Deus te abençoe e Deus te guarde. Até mais.